Olá, fique bem informado com o RMS News, jornalismo com credibilidade. Eu sou Oliveira Júnior, obrigado pela audiência. Vamos aos destaques desta terça-feira, 17 de março de 2020. Prefeitura vai suspender aulas e eventos públicos estão cancelados. Parques de Sorocaba estarão fechados ao público a partir desta terça-feira por causa do coronavírus. Procon orienta consumidores por conta da suspensão das aulas em escolas privadas. Cultura cancela atividades para conter coronavírus. Tribunal Regional Eleitoral suspende atendimento presencial ao público até 31 de março. Fórum Regional de Mudança Climática é adiado. Cartaz sobre crime de importunação sexual nos ônibus entra em pauta. Prefeito Fernando de Oliveira de Votorantim reúne secretários, cria comitê de gestão e anuncia medidas preventivas em relação ao coronavírus. RMS News, agora vamos aos fatos desta terça-feira, muita informação para você ligado no RMS News. A informação que não para a todo o momento. A prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, convocou nesta segunda-feira todo o seu secretariado para uma reunião emergencial com o objetivo de alinhar e adotar novas medidas de combate ao coronavírus. O encontro ocorreu no 6º andar do Paço Municipal e determinou ações para os próximos 30 dias, como a suspensão de eventos, aulas, além de outras recomendações, evitar a possível transmissão do vírus SARS-CoV-19 e a doença por ele causada, denominada Covid-19. Portanto, a Prefeitura trabalhando de frente nessa questão, visando aí minimizar os impactos do coronavírus. E prezando ainda pela saúde e bem-estar da população que frequenta os centros esportivos e participam das competições municipais na cidade de Sorocaba, várias ações vêm sendo tomadas e a Secretaria de Esportes e Lazer alterou o funcionamento e aulas esportivas, além dos campeonatos municipais que acontecem na cidade como medidas preventivas contra o coronavírus. Os jogos do Cruzeirão foram cancelados. A partir desta terça-feira, as aulas do Mais Ginástica, programa que oferece atividade gratuita em 12 locais, também serão suspensas. Inúmeras ações estão sendo desenvolvidas e ainda dentro deste processo, para garantir a segurança da população e evitar a propagação do novo coronavírus, o Covid-19, a Secretaria da Cultura de Sorocaba anuncia que a partir, portanto, desta terça-feira, importante, fique atento a este detalhe, portanto, a partir desta terça-feira, os locais mantidos pela pasta ficarão fechados ao público inicialmente por 30 dias. As duas bibliotecas, a infantil e a municipal, o ponto de leitura no Terminal Santo Antônio, museus, Museu Histórico, Sorocabana e Museu da Estrada de Ferro, também o Céu das Artes, a Escola de Arte e Artes Ettore Marangoni, o Barracão Cultural, a Casa de Aloysio de Almeida e a Pinacoteca Municipal terão suas atividades, visitação e eventos cancelados. Portanto, inúmeras ações sendo aí realizadas e a gente vai acompanhando de perto todas estas iniciativas das nossas autoridades em relação ao combate ao coronavírus. São ações importantes que estão sendo tomadas. E ainda em face da eventual suspensão de atividades educacionais por escolas, faculdades e demais cursos livres, o Procon Sorocaba está orientando aos consumidores acerca de seus direitos.
Os serviços educacionais caracterizam-se como contratos de natureza contínua e renovável, permitindo a possibilidade de compensação futura das aulas suprimidas neste momento. A responsabilidade pela reposição das aulas é inteiramente dos contratados. Caso as instituições de ensino não tomem as medidas cabíveis para repor as aulas suprimidas dentro de todo esse período do ano letivo, os contratantes deverão recorrer ao PROCON, abrindo aí, portanto, uma reclamação. Então se percebe que um amplo trabalho dos órgãos públicos municipais, do governo municipal, vem sendo desenvolvido nesse momento difícil, porque passa o Brasil, a cidade de Sorocaba, o mundo, de uma maneira geral. E a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMA, informa que o segundo Fórum Regional de Mudanças Climáticas foi adiado em data a ser definida em razão da situação de emergência em saúde pública no Brasil devido à propagação do Covid-19. Em nota divulgada, a prefeita Jaqueline Coutinho solicitou o cancelamento de eventos programados para as próximas 2 semanas. O encontro ocorreria nesta quarta-feira, dia 18, das 8 às 16 horas, no núcleo da ETEC, da UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, em Santa Rosália, e 150 pessoas de diversas cidades da região já tinham sua inscrição. Um evento importantíssimo, programado, inclusive a gente vem debatendo amplamente essa questão climática, que seria discutida neste evento, foi suspenso, e a justificativa ela se faz maior em função da situação crítica que vivemos na atualidade. Não só Sorocaba, a cidade de Votorantim também. O prefeito de Votorantim, Fernando de Oliveira Souza, reuniu nesta segunda-feira todo o secretariado para criar um comitê de gestão e anunciar as medidas preventivas a serem adotadas pelo município a partir desta terça-feira em relação à pandemia do coronavírus, o Covid-19. Até o momento, a cidade investiga um caso suspeito da doença, além de criar o comitê de gestão formado por secretários municipais. O prefeito também editará um decreto que entra em vigor já a partir desta terça-feira. Então fique atento, onde estarão suspensas reuniões e agendas internas, com exceção daquelas com extrema necessidade, suspensão das aulas do Sistema Municipal de Ensino em Votorantim, a partir do dia 23, sendo que até esta sexta-feira, a próxima sexta-feira, dia 20, é facultativo sem anotação de faltas, além da suspensão dos eventos das Secretarias de Desporto e Cultura, Turismo e Lazer por 30 dias. Portanto, Votorantim também se mobiliza e nós temos que acompanhar, porque nos próximos dias novas ações serão desenvolvidas e a gente tem que acompanhar bem de perto, ficar atualizado, acompanhando órgãos oficiais da Prefeitura, a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde, veículos de imprensa que com a responsabilidade que se tem da informação, muito cuidado com a questão das fake news. E vamos falar de um outro assunto que envolve o nosso dia a dia, principalmente do motorista. O sistema de Zona Azul em Sorocaba, a obrigatoriedade do uso de cartão ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas e sábado, das 9 às 13 horas. Os cartões são válidos por até 2 horas, podendo ser utilizados até 2 cartões de 1 hora, de acordo com o prazo estabelecido nas placas de regulamentação. Durante a gestão do prefeito cassado José Crespo, ao anunciar a implantação do sistema, o então chefe do executivo falou em diversos benefícios para os usuários. Qual a avaliação que se pode fazer hoje do funcionamento do sistema de Zona Azul? Agora o espaço é para o nosso formador de opinião, Dr.
Ézio Vestina, que analisa este cenário da Zona Azul na cidade de Sorocaba. Doutor Ézio Vestina, a sua opinião. Olá, pessoal, tudo bem? Então tá bom. Hoje o tema é estacionamento rotativo, Zona Azul. Me nasceu essa observação, eu andei usando o sistema esses dias e eu tive um pouquinho de dificuldade de achar para comprar o talionário, né? Eu sou favorável ao sistema, em que pese esse probleminha que eu tive, eu sou favorável ao sistema de estacionamento rotativo. Mas evidentemente que a gente tem que sempre ter ouvidos para a reclamação das outras pessoas. E nesse sentido que eu estou gravando essa pequena participação minha aqui na RMS News. Conversando aqui para lá, eu conversei com o comerciante achou, alguns comerciantes são favoráveis, porque eles acham que as pessoas não ficam estacionadas o dia inteiro no mesmo lugar, dando oportunidade para que outros consumidores venham e estacionem. Tem comerciantes que já reclamam porque não tem onde deixar o carro e o custo fica muito alto se tiver que deixar no estacionamento particular ou tiver que tirar o carro toda hora porque venceu o prazo. Então você vê que tem reclamações de comerciantes e tem comerciantes que aprovam o sistema. O sistema é válido e tanto que ele é previsto no Código de Trânsito Brasileiro e o que eu penso apenas dentro dessa minha visão favorável é que o sistema não pode ser estático, ele tem que sempre estar sendo readequado para tentar melhorar o máximo para as pessoas. Por exemplo, um reclamo que eu tive observando aí os idosos têm uma reclamação porque eles entendem que os deficientes têm uma isenção e eles não têm, né? Então eu penso que teria que ser readequado, eles têm uma isenção, pelo menos por um tempo mínimo. O que sobejar isso aí, daí eles pagariam pelo que sobejar. Mas pelo menos um tempo mínimo. Vamos supor, vai comprar alguma coisinha, para na vaga de idoso, vai lá, adquire, sai, não precisa pagar, não precisa comprar talionário, não ficar procurando nada. Então, eu acho que é válido o sistema, desde que sempre repensado, readequado. O zoológico, eu achei que foi uma boa providência colocar o zoológico, e não é só uma opinião minha. Eu tive conversando com pessoas da região, que vieram passear e falaram, pô, Ézio, muito bom, porque a gente ia lá, caía na mão dos flanelinhos, os caras acharcavam a gente, ameaçavam a gente, e você não tinha saída. Agora, com o sistema implantado lá, ficou bom. E foi uma coisa de estudo, veja, lá eles puseram 4 horas o tempo mínimo, que é razoável, as pessoas vão lá para passear, não poderia ser 1 hora, tinha que ser mesmo um período mais alongado. O pessoal reclama também, o preço está meio salgado. Eu estive verificando na região aí, nosso preço não está muito distante não, Votorantim mesmo estava praticando um preço até um pouquinho maior que Sorocaba. Né? Então eu acho válido. Sempre tem que estudar, melhorar mais pontos de venda, de repente usar pessoas que não só estabelecimento, desde que se credenciem e pratiquem o preço que a Urbis faz, a Urbis que faça um descontinho para essas pessoas e essas pessoas passam pelo preço da Urbis. E não explorem o usuário. Eles compram o preço com a Urbis, depois vão explorar o usuário, que é o que está acontecendo hoje. Hoje acontece isso. As pessoas que vendem por conta própria, eles compram pelo preço da Urbis e depois eles aplicam um preço maior para o usuário. Eu acho isso errado. Deveria credenciar essas pessoas eram obrigadas a praticar o mesmo preço da Urbis. E a Urbis, sim, uma vez a pessoa credenciada faria um preço melhor para o credenciado, para que o credenciado tivesse o seu lucrozinho ao trabalhar com isso. Então, o que eu penso é que o sistema é bom. Ele sempre tem que ser repensado, reestudado, readequado. Mas que o sistema é válido mesmo. Por exemplo, o comerciante, eles tinham que ter um pensamento para o comerciante, que trabalha lá, não só o comerciante, mas o comerciário também. Pensar alguma coisa no comerciário. Então é esse, pessoal, esse é o assunto desta semana que eu trouxe para vocês. Até caiu o meu fone aqui, tá bom? Até a próxima, continue conosco aqui na RMS News.
Obrigado, doutor Ézio Vestina. Análise importante, sempre dando uma cutucada na administração pública para a melhora no sistema de funcionamento do dia a dia das pessoas, principalmente nessa questão polêmica que é a Zona Azul. E a Câmara Municipal de Sorocaba vota em primeira discussão, na sessão ordinária desta terça-feira, um projeto de lei de autoria da vereadora Cíntia de Almeida, do MDB, que determina a fixação no sistema de transporte coletivo de mensagem alusiva ao crime de importunação sexual. O projeto de lei prevê que seja posto em locais visíveis, em áreas de circulação de passagem, nos terminais, guichês, balcões de venda de bilhetes e no interior dos ônibus, cartaz ou placa com o seguinte texto, abre aspas, importunação sexual é crime. Praticar ato libidinoso contra alguém sem que a pessoa concorde dá cadeia, com pena de 1 a 5 anos. Denuncie 190. Esse é o projeto que vai ser discutido hoje na Câmara de Sorocaba, entre outros que também estarão na pauta, mas esse é um dos primeiros projetos, ou praticamente o primeiro projeto que será discutido na sessão da Câmara desta terça-feira. Informação aqui no seu RMS News, jornalismo feito para você ligado na internet. E a área onde funcionava a empresa Saturnia, arrematada em um leilão em dezembro do ano passado, continua apresentando problema. Segundo o vereador João Donizete Silvestre, no espaço de mais de 160 mil metros quadrados, vendido por R$2.900.000, ainda é possível ver a ação de pessoas no garimpo ilegal, além do mau cheiro existente na área. A comunidade do bairro do Iporanga continua ainda sofrendo bastante com relação àquele passivo ambiental, que é esse aterro industrial clandestino de baterias da Saturnia, continua sofrendo ainda, não só o pessoal lá, moradores do bairro de Iporanga, mas também moradores da região do Éden também, porque continua tendo mau cheiro, porque apesar de nós já sabemos que tem um proprietário que deveria estar cuidando da área, mas como ele não colocou segurança no local ainda, então a área tem ocorrido a entrada de pessoas que continuam fazendo garimpagem no local, continua botando fogo nessa sexta-feira que passou, botaram fogo nas carcaças de bateria, estava cheirando mal, estava com fumaça, a comunidade passou mal esse final de semana, sexta à noite, sábado à noite, com mau cheiro das baterias pegando fogo, e o proprietário vai lá, cobre com terra, mas não faz uma ação mais efetiva, que mais importante que para nós seria colocar segurança na área. O que me chama a atenção nessa questão é como que essa área ela é negociada. É lógico que ela foi via judicial, adquirida, isso é um imbróglio que se arrasta há anos na cidade de Sorocaba, praticado um garimpo ilegal até recentemente, e um proprietário compra e parece que é uma ilha isolada, ou seja, a prefeitura pouca ação pode ter sobre essa questão. As autoridades não têm como intervir diretamente. Que história é essa? Como funciona esse negócio? É uma pergunta que fica no ar, porque o que não dá para se admitir é que, diante de tantas denúncias e de irregularidades que foram apontadas pela Câmara de Sorocaba, ainda mesmo com um novo proprietário, a situação continue de uma forma que você não sabe se ela pertence a A ou a B e a quem cobrar de fato responsabilidade. E o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE, suspenderá a partir desta terça-feira até o dia 31 de março o atendimento presencial ao eleitor nos cartórios eleitorais e postos de atendimento localizados no Poupa Tempo, bem como o agendamento pelo site.
Segundo João Lima, chefe do cartório eleitoral de Sorocaba, este prazo poderá ser prorrogado. Os eleitores que, em casos excepcionais, necessitarem de atendimento, devem fazer contato por telefone com o seu cartório eleitoral para esclarecimentos e eventual agendamento, certidões de quitação eleitoral e outros serviços que podem ser acessados através do site do TRE. E a gente continua repercutindo a questão do coronavírus, autoridades se posicionando, tomando providências nesse sentido, mas ainda por mais informação que possa existir, é sempre bom a gente estar procurando se orientar, entender, compreender este atual momento. E nesse momento aqui no RMS News, jornalismo feito para você ligado pela internet, nós vamos conversar com a Thaís Butti. A Thaís Butti, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica em Sorocaba. Ô Thaís, explique pra gente, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre o coronavírus. Você, com todo o seu conhecimento, como técnica, uma servidora pública compromissada em servir o cidadão, nos faça entender esse momento e que a gente possa compreender um pouco mais do trabalho que está sendo desenvolvido por vocês da Vigilância Epidemiológica em Sorocaba. Thaís? O coronavírus, ele é um vírus respiratório. Então ele não tem, né, nenhum vetor, então a transmissão é direta entre pessoa a pessoa. Então o principal nesse momento é a prevenção. Nós damos orientações, se chegar aqui, por exemplo, em Sorocaba, no primeiro caso, a gente vai orientar o que é que deve ser feito, porque depende da situação epidemiológica da cidade, daí a gente tem orientações diferentes, mas nesse momento não para ter pânico, né? Não temos nenhum caso aqui, então o principal é a prevenção, que seria lavar as mãos, porque a gente espirra e tosse, então o vírus pode ficar sempre nas mãos, então para a gente evitar se contaminar, lavar as mãos com frequência, porque a gente pode pegar também em algum lugar e trazer para nós e nos contaminarmos, né, com o vírus respiratório. Não precisa ser só o corona, porque existem outros vírus respiratórios que a gente vai ter transmissão daqui para frente, como influenza, por exemplo. Você pode utilizar álcool gel, álcool 70, passe com frequência, né, porque ele mata os micróbios. Se você for tossir ou espirrar, utilize sempre o cotovelo, não a mão, porque senão a gente pode transmitir para os outros, né? Então, evitar aglomerações, ambientes fechados. Então, para ter uma circulação de ar, né, e a gente evitar se contaminar. Thaís, importante as suas colocações e as suas orientações. A outra pergunta que eu faço e a preocupação que a população tem neste momento é sobre o momento do pico do coronavírus no Brasil. Há relatos aí de que isso pode acontecer no mês de abril. Como que a Vigilância Epidemiológica de Sorocaba trabalha com essa questão, Thaís? Como a gente ainda não conhece como que o coronavírus, esse novo coronavírus se comporta, a gente não sabe exatamente quando que vai ser o pico, quando que termina, mas a gente acredita que esses próximos meses de uma temperatura mais baixa, né, que é o que geralmente tem a transmissão dos vírus respiratórios, como a influenza e outros, seja esse pico, né? Então, provavelmente a partir de maio, que a gente já vai entrar em outono agora, né? No final de março, talvez algumas pessoas já comecem a apresentar sintomas respiratórios, e aí piora, agrava, né, com o inverno. Então, provavelmente nesses próximos meses que tem esse maior número de doenças respiratórias. Não sabemos necessariamente se o corona, porque a gente precisa ainda avaliar como que vai ser ele aqui no Brasil, né? Correto, Thaís. Importante aí as suas colocações, as suas informações. Mas é sempre bom a gente orientar
de como se prevenir contra o coronavírus. E você é a autoridade maior para poder falar para a gente, nos orientar nesse sentido. Thaís Butti, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Sorocaba. Thaís. A orientação sempre é de prevenção, então aquilo que eu falei das etiquetas, né? Etiqueta respiratória de tossir e espirrar cobrindo com o cotovelo, lavar as mãos, enfim. Estar sempre atento aos órgãos oficiais. Então, busque site do Ministério da Saúde, site do Estado de São Paulo, né, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, Organização Mundial da Saúde, Secretaria da Saúde aqui da Prefeitura, que são informações oficiais, né, que você pode confiar. Cuidado com fake news, informações transmitidas de WhatsApp sem fonte, então isso é muito cuidado, isso gera pânico, então busque sempre informações oficiais. Thaís, obrigado aí pelas suas colocações, fazendo-nos compreender esse momento difícil que passa a nação, né, principalmente Sorocaba, agora, Votorantim, o mundo, né, que a gente tenta entender, compreender esse momento e se prevenir contra o vírus, o coronavírus. E aí a história é o seguinte, é sempre bom a gente estar alerta e atento para a previsão do tempo. RMS News, previsão do tempo para esta terça-feira em Sorocaba. O dia será de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura mínima 19 graus e a máxima pode chegar na casa dos 29 graus, segundo o Clima Tempo. RMS News, web rádio, música e notícia para você ouvir em casa, no trabalho ou na rua. Baixe o aplicativo no Play Store, RMS Radar Metropolitano. Aguarde RMS Podcast, o seu portal de notícias. Uma forma diferente de você ficar bem informado. Envie o seu WhatsApp 997064961 e mande sua mensagem. Aqui você tem voz. RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a nossa próxima edição. Queremos contar sempre com a sua participação e muito obrigado. Obrigado. Você acaba de acessar ao RMS Podcast, Sistema de Comunicação Integrada. Esta é uma plataforma digital que agrega diversas mídias, como jornal impresso, rádio, TV, além de desenvolver promoções de eventos especiais e ações de marketing. O fundamento estabelecido para a criação do RMS é de agência de comunicação integrada online, em convergência com as mídias tradicionais e digitais. O RMS Sistema de Comunicação Integrada utiliza podcast como formato principal de distribuição do seu conteúdo e compartilha seus produtos nas diversas plataformas da internet, site, blogs e redes sociais, podendo ser acessado também no Google Podcast, Breaker e Spotify. O podcast parece um programa de rádio, mas não é. Ele é ouvido na internet e não em aparelho de rádio. E está disponível para você escutar a qualquer hora do dia, quando e onde você quiser. O RMS Podcast Sistema de Comunicação Integrada objetiva destacar os principais acontecimentos da região metropolitana de Sorocaba, com foco nos editoriais, política, economia, turismo e terceiro setor. As informações publicadas no RMS Podcast Sistema de Comunicação Integrada, em parceria com diversas agências parceiras e fontes exclusivas, passam por uma rigorosa checagem das fontes pela nossa equipe, com foco no combate às fake news. RMS Podcast, Sistema de Comunicação Integrada, uma forma diferente de você ficar bem informado. Compartilhe esta ideia.